João 15, vamos ler a partir do 13, tá? João 15, versículo 13. Glória a Deus. Aleluia. Tem até fundo musical hoje? Que aí sabem. Todos abriram? Acharam? João capítulo 15, versículo 13. Diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Antes tenho-vos chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor mais uma vez, pedi-lo para que Ele fale aos nossos corações nessa noite. Senhor, nós te agradecemos, Pai, te glorificamos pela Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque ela é verdadeira, ela é a verdade do Senhor. Obrigado porque ela nos transforma e nos transformou, Pai. Obrigado pela Sua palavra e que ela nessa noite mais uma vez venha falar aos nossos corações. Que os nossos corações sejam tocados pela mensagem do Senhor. Que os nossos olhos sejam abertos e que o nosso coração seja quebrantado diante da palavra do Senhor. Fale conosco, Espírito Santo, nosso mestre, nosso guia, nosso ajudador, nosso consolador. Nos ajuda nessa noite. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então nós temos aqui o Senhor Jesus falando, né, que Ele nos chamaria os discípulos não apenas mais de servos, mas de amigos. E nós vemos, né, na história, na caminhada de Jesus na terra, que Jesus como um homem, Ele se relacionou com várias pessoas, e de várias formas com cada uma delas, né? E cada pessoa se relacionou também com Jesus de uma forma. Então nós vemos ali Jesus, né, como homem, na sua humanidade, Ele não conseguindo, né, não podendo ter o mesmo relacionamento com todos, com todo mundo que Ele tinha contato, né? Então Jesus veio como um homem, veio em carne, e Ele não tinha um contato suficiente para Ele ter o mesmo tipo de relacionamento com todo mundo, com todas as pessoas. E aí nós vemos Jesus, Ele tendo níveis de relacionamento com cada uma dessas pessoas, né? Nós temos Jesus, Ele tendo um relacionamento a nível de multidão, onde Ele falava do Evangelho, pregava para várias pessoas. Nós temos Jesus, Ele tendo um relacionamento ali com, né, dessa multidão, Ele separando 70 pessoas para pregar o Evangelho. Desses 70, né, Jesus tinha os 12 discípulos, que eram aqueles que sentavam à mesa, que caminhavam junto com Jesus. Desses 12 discípulos, nós tínhamos 3, Pedro, Tiago e João, que eram ainda mais próximos de Jesus, um pouco mais. E desses 3 nós temos João, né, que é aquele que é chamado de o discípulo amado, aquele que deitava com a cabeça recostada no peito, no colo de Jesus, né? Então nós vemos Jesus, Ele tendo esses vários níveis de relacionamento, né, essas várias formas de se relacionar com cada uma das pessoas, porque Ele não podia ser amigo íntimo de todo mundo. Ele não podia trazer todo mundo para sentar à mesa, né? Não tinha como. Mas, depois que Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, né, o Espírito Santo, Ele veio para nos proporcionar que hoje, cada um de nós, podemos ser cada dia mais próximos dEle. Por meio do Espírito Santo, todos nós podemos ser amigos de Jesus. Amigos de Jesus. Mas embora todos nós temos esse acesso hoje, por meio do Espírito Santo, e essa proximidade com o Senhor, muitos ainda não estão nesse nível. Muitos de nós ainda não conseguimos chegar nessa amizade profunda com Jesus. E Ele nos mostra que esses níveis de relacionamento, muitos de nós continuamos em outros níveis, sem essa profundidade de relacionamento com o Espírito Santo, com Jesus. Então muitos de nós não estamos usufruindo daquilo que foi conquistado por nós, dessa amizade, dessa proximidade com Jesus.
E esses níveis de relacionamento, eles nos ensinam e nos mostram como está a nossa vida hoje, em níveis que muitos de nós ainda estamos hoje. Muitos de nós estamos nesse nível de multidão, de sermos a multidão, que a mesma multidão, essa mentalidade que era representada por meio daquele povo, que vinha para ouvir Jesus, né? Que queria ver os milagres que Jesus fazia, que queria ouvir aquilo que Jesus falava, queria ver as curas de Jesus. Muitos de nós ainda estamos nesse nível. E que nível é esse? É um nível que é baseado, é um relacionamento que tem como base o interesse próprio. O nível de multidão é aquele nível em que eu vou buscar a Jesus, eu vou me encontrar com Jesus só porque eu preciso de alguma coisa. Eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre, eu tenho curiosidade para saber sobre uma palavra, e esse é o nível da multidão. É o primeiro nível. Todos nós, um dia fomos multidão. Todos nós, ou somos ou estamos nesse nível de multidão, né? E aí, olha só, lá em João 6, capítulo 6, versículo 2, diz assim: uma grande multidão seguia, porque tinha visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então, por que a multidão seguia? Porque Jesus operava milagres, e aquilo despertava o interesse nas pessoas. E muitos de nós ainda estamos nesse nível de multidão, de só estarmos perto de Jesus. A gente só vir na igreja porque a gente quer a bênção, a gente quer a vitória, a gente quer a conquista, a gente quer o milagre de Jesus, a gente quer ver os milagres. É por isso que nós estamos. Muitos ainda estão nesse nível de multidão. Só que esse ainda não é o nível desejado para cada um de nós. Por quê, querido? Porque a base do nosso relacionamento com o Senhor não deve ser o interesse, não deve ser por aquilo que Ele pode fazer por nós, e Ele pode fazer muita coisa, mas o fundamento, o motivo de eu me aproximar de Jesus, não deve ser esse nível, esse interesse próprio, essa busca por algo, essa busca por um milagre, essa busca por sentir alguma coisa diferente no culto. Então, muitos de nós, a gente vem num culto como esse para consumir. A multidão, ela tem a mentalidade de consumidor. Ela vem para consumir um culto. Então, se não toca o louvor que eu gosto, ou o louvor que eu conheço, eu fico chateado, eu me sento na cadeira. Essa é a mentalidade da multidão. Porque a multidão, ela não vem para prestar um culto a Deus, ela vem para consumir um culto, achando que o culto é para ela se sentir bem, para ela se sentir confortável. Então, se a canção não é a canção que eu gosto, se a canção não é a canção que eu conheço, eu não canto, eu não adoro. Por quê? Porque eu vim para consumir, eu vim para ouvir uma música, eu vim para ouvir uma canção. Esse é o nível da multidão, que veio para consumir um culto, para consumir uma palavra. Se a palavra não é agradável, eu não gosto. Se não é o pregador que eu gosto, eu não vou, eu não quero ouvir. Porque é a mente da multidão, consumidora. Então, se a bênção não vem, se a vitória não vem, a multidão, ela pula fora, ela abandona. Se o pregador, se o Jesus está lá sendo crucificado, a multidão racha fora. A multidão, uma hora ou outra, vai trocar Cristo por Barrabás. Essa é a mentalidade de multidão. Quem pagar melhor, leva. A multidão, ela ama aquilo que Jesus tem para oferecer, mas não ama aquilo que Jesus é. A multidão não quer ser transformada, a multidão só quer receber milagres, só quer receber vitória. E aí, quando surge uma oportunidade, quando surge uma proposta que é mais atrativa a ela, ela pula fora e abandona Jesus. Ela abandona Jesus. Tem uma frase eu esqueci que o nome do cara, ele disse assim: se você serve a Deus pelo dinheiro, certamente você vai servir ao diabo por um salário melhor.
Então a multidão é isso, ela serve, ela vem para o culto porque ela quer a bênção, ela quer dinheiro, ela quer enriquecer, ela quer vitória, ela quer tudo isso, ela não quer Jesus. Ela não quer aquilo que Jesus tem para fazer na casa dela, as transformações que Jesus tem para fazer no seu interior. Ela quer a bênção, ela quer a vitória. Então esse é o nível da multidão, esse é o nível que muitos de nós estamos. A multidão, ela só quer a satisfação do seu desejo. E na verdade, o Deus da multidão não é o Deus verdadeiro. O Deus da multidão é o seu próprio ventre, é o seu próprio estômago, porque tudo que ela quer é satisfazer os seus desejos. Em Filipenses capítulo 3, versículo 18 e 19, diz assim: pois muitos andam entre nós. O que Paulo está falando aqui? Andam entre nós, está no meio da igreja, está no meio do povo. Andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Só pensa nas coisas terrenas. É a mentalidade de multidão, que só pensa nas coisas dessa terra, só pensa naquilo que eu posso ganhar nessa terra, só pensa naquilo que eu posso receber, nas coisas que eu vou ganhar, por estar perto de Jesus, por estar na igreja, por vir num culto. Só que o que o apóstolo Paulo está falando é que essas pessoas, elas são inimigas da cruz de Cristo, inimigas da cruz de Cristo. Porque o Deus delas é o ventre, elas só buscam a sua própria satisfação, seus próprios prazeres, não se preocupam com aquilo que Jesus tem para falar a respeito dela, mas se preocupam com aquilo que Jesus pode fazer por elas. Acham que Jesus, ele trabalha para elas, quando não é isso que está escrito na Bíblia, né? O que está escrito é que ele trabalha em favor de nós, e não para nós. Existe uma diferença, porque quem trabalha para você, você fala e ele vai lá e faz, não é isso? Agora, quem trabalha em favor de você, não faz aquilo que você quer, ele faz aquilo que você precisa. E é isso que Jesus faz, ele trabalha em favor de nós, fazendo aquilo que nós precisamos, só que aquilo que nós precisamos nem sempre é aquilo que a gente quer. Aquilo que nós precisamos que Jesus faça em nós, muitas vezes, na grande maioria das vezes, não é aquilo que Jesus, não é aquilo que nós queremos, né? Aquilo que nós precisamos não é aquilo que nós queremos. A gente quer a bênção instantânea, é a vitória imediata, né? Somos a geração do fast food, tem que ser tudo muito rápido. Então, se demora um pouquinho, eu já, né? Tem gente que até faz aquilo, né? Se Deus não me abençoar, eu largo a igreja. Se a vitória não vier, eu abandono o Senhor. Porque o relacionamento está baseado em coisas, naquilo que Ele pode fazer, e não na pessoa de Jesus. Como se Deus precisasse de nós, né? Imagina só que loucura. Não, se não chegar, se eu não receber isso, se eu não for promovido esse ano, eu também não vou dizimar mais, não vou ir mais na igreja. A gente viu isso muito acontecer no Covid, né? Pessoas que não deram conta e se afastaram do Senhor. Não conseguiram. Por quê? Porque a vitória não veio, porque parecia que estava tudo perdido. É o relacionamento baseado em coisas, baseado naquilo que Ele pode fazer por nós. Esse é o nível de multidão. Mas esse não é o nível que o Senhor quer que nós estejamos nele. E existe um outro nível, que é o nível lá dos 70, né? A Bíblia fala, lá em Lucas 10, capítulo 1 e 2, versículos 1 e 2. Lucas, capítulo 10, versículo 1 e 2. Vai falar que Jesus, ele escolheu 70 pessoas, 70 discípulos, para irem pregar o evangelho, enviou eles de casa em casa, de dois em dois, para pregarem a palavra dele.
E ok, isso é muito bom, isso é muito poderoso. Mas o nível dos 70 é aquele nível que é o nível que a pessoa se relaciona com Deus, e a base do relacionamento é o trabalho, o serviço. Muitas vezes na casa do Senhor, na obra de Deus. A base do relacionamento é o trabalho. E quantos de nós, irmãos, temos isso como base? Achamos que estamos nos relacionando com Deus porque estamos servindo, fazendo alguma coisa na igreja. E não é bem assim. Não é bem assim. Achamos que por estar trabalhando, porque eu estou na igreja envolvido com alguma coisa, estou trabalhando no retiro, estou limpando a igreja, estou dando aula não sei aonde, estou cuidando do estacionamento, a gente que acha que isso é relacionamento com Deus. Aí a gente em casa não ora, não lê a Bíblia, não busca a Deus em casa. Esse é o nível dos 70, acha que o trabalho é a base de todo o seu relacionamento com Deus. E é muito bom servir, é muito bom trabalhar, e a gente precisa fazer isso sempre. Porém, a base do nosso relacionamento não é essa, não deve ser essa. O trabalho, o serviço. Então isso representam aqueles que amam servir, porém não se relacionam intimamente com Jesus. Não estão intimamente ligados ao Senhor. Não sentam para ouvir, não param para ler a sua Bíblia, não param para orar, não param para jejuar, não param para ter um momento a sós com Deus. Só sabe trabalhar, trabalhar e servir, servir. E isso não é relacionamento com Deus. Esse é o nível dos 70. O outro nível, o nível dos 12. Agora chegamos no nível, né? Só que ainda não. A base do relacionamento dos 12, eu entendo que é um ensino. O ensino. Eles estavam ali para aprender algo de Jesus. Olha só o que diz lá em João 6, capítulo 6, versículo 3. Então Jesus subiu o monte e sentou-se ali com os seus discípulos. Então, o nível dos 12, os 12 era quem se assentava à mesa com Jesus. Era quem ouvia de Jesus os ensinamentos. Era quem deixava tudo, abandonava a profissão, queimava os barcos, jogava tudo fora e ia seguir o mestre. Esse é o nível dos 12. Aqueles que abandonavam tudo para segui-lo, para ouvir aquilo que ele tinha para ensinar, para ver aquilo que ele tinha para oferecer a eles. Que estavam dispostos a passar por cima de qualquer coisa, a morrer por causa de Jesus. Esse é o nível dos 12 discípulos. Homens próximos a Jesus, homens que tinham um coração ensinável. Um discípulo, ele está sempre atento às palavras de Jesus. Os 12, eles estavam sempre atentos, ouvindo atentamente aquilo que Jesus falava. Podiam errar às vezes, podiam não entender às vezes, mas eles estavam ali. Tem um dos 12, que é Tomé, que a gente sempre critica muito Tomé, né? Que é aquele que não só acredita vendo, né? Mas Tomé, uma certa vez, Jesus falou assim, ó, gente, agora nós vamos para lá, né? Para um lugar tal. E aí Tomé falou assim, mas Senhor, o Senhor quer que a gente vá lá para a gente morrer? A gente vai para lá, a gente vai morrer. Ele era meio incrédulo mesmo, né? Não acreditava muito nas coisas, né? Muito pragmático ali. Porém, ele não deixou de ir. Ele foi. Mesmo suspeitando que ele ia morrer, ele foi. Ele foi com Jesus, ele foi com o mestre. Embora achasse que ele fosse ia todo mundo morrer, acreditasse nisso, mas ele foi assim mesmo. Ele foi, ele não deixou de ir, ele estava disposto a passar aperto ali, dificuldade, a morrer por causa de Jesus. Esse é o nível dos 12. Pessoas que estão próximas a Jesus. E eles têm a revelação de quem Jesus é, porque estão próximos, estão vendo. Os 12 ali, né, certa vez Jesus virou para eles e perguntou, gente, o que as pessoas estão falando que eu sou? E aí eles, Senhor, uns falam que o Senhor é profeta, uns falam que o Senhor aí é um pregador, é Elias, não sei o quê. E aí Jesus virou e falou assim, mas e vocês, meus discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, né, virou para Jesus e falou assim, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E quem é discípulo, quem está perto de Jesus, ele conhece Jesus. Ele tem a visão de quem Jesus é de verdade.
tem a visão de que Jesus não é o gênio da lâmpada, né? Que a gente esfrega e faz um pedido, né? E vai acontecer. Não. Quem é discípulo entende que Jesus, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Que o Senhor veio para me salvar, para me libertar, para me dar uma nova esperança. Quem é discípulo entende isso, querido. Multidão não entende isso. Multidão só quer bênção, só quer vitória e glória. Mas o discípulo, ele está disposto a morrer por Jesus. Porém, existem discípulos, e existiu um dos 12, que mesmo estando tão perto de Jesus, ele o traiu. Ele vendeu Jesus. Então é um nível em que nós continuamos precisando ter cuidado com o nosso coração, porque Satanás entrou no coração de Judas. Judas amava o dinheiro, Judas era ladrão, roubava das ofertas que Jesus recebia. Então, é um nível muito top de linha, o dos 12. Porém, ainda não é o nível que nós precisamos. É um nível de ensino, ok, beleza, mas ainda não é. Dos 12, tinham os 3 que eram mais próximos ainda de Jesus: Pedro, Tiago e João. É um relacionamento baseado na confiança, porque Jesus confiava muito neles. Era um relacionamento em que Jesus, quando foi curar a filha de Jairo, e Jesus ele não queria que ninguém ficasse sabendo, porque depois ele fala, ele chama os 3, chama para mim Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago, João, sobe comigo, vamos lá no quarto ressuscitar essa menina. E ele, depois que a menina ressuscita, Jesus vira para eles e fala, para quem estava ali, para os 3, né, e para mais umas pessoas, fala assim: não contem isso para ninguém. Em outra ocasião, Jesus foi subir no monte, né, o monte da transfiguração. Jesus foi subir ao monte, né, e teve uma revelação, uma nuvem de glória naquele monte e tal. E ele chamou 3 discípulos também: Pedro, Tiago e João. Pedro, Tiago e João. Por quê? E ele depois, quando acontece tudo lá, Jesus vira para eles e fala: não contem isso para ninguém. Era uma relação de confiança. Um nível de relacionamento em que Jesus, ele revela os seus segredos. Em que o mestre, ele conta para esses amigos os seus segredos. Aquilo que, às vezes, ninguém mais pode saber, ou às vezes tem um momento certo de ser revelado. Ele conta para esses 3 que são mais íntimos, mais chegados. Esses 3 também, lá no Getsemane, quando Jesus ele está perto de ser crucificado, ele chama todo mundo para orar no monte com ele. Só que esses 3, ele chama: gente, vão para o lugar mais reservado para vocês orarem comigo. Jesus estava angustiado. Jesus queria compartilhar com esses 3 a dor do seu coração. Esse nível é o nível em que Jesus faz isso conosco. Ele compartilha daquilo que está no seu coração, daquilo que Ele deseja de nós, daquilo que Ele deseja da humanidade. Esse nível de amizade. Só que esse ainda não é o top dos tops, não é o nível mais alto, não é o nível mais profundo de relacionamento, porque existia um discípulo desses 3, que era o discípulo amado, João, o discípulo amado do Senhor, aquele que deitava recostado no peito de Jesus, que ouvia o coração de Jesus batendo bem ali de pertinho. É o discípulo de amigo, é o nível de amizade, é um relacionamento baseado na amizade, de estar junto. Só a presença já basta, só estar perto já basta. Não precisa falar nada, Jesus, eu só quero ficar aqui com o Senhor. Não precisa de bênção, não precisa de glória, não, eu só quero ficar aqui com você. Eu só quero estar perto de você. Esse é o nível de amizade, uma amizade profunda, uma amizade que não busca os seus próprios interesses, uma amizade que não quer nada em troca, um relacionamento profundo, que só quer estar perto, só quer estar junto, que só a presença de Jesus basta. Esse é o nível de João, o discípulo amado.
E aí olha só o que acontece. Em João capítulo 13, versículo 23 ao 26, diz assim: ao lado de Jesus estava reclinado um dos seus discípulos, a quem ele amava. Isso aqui é João falando dele mesmo, como é que era o relacionamento dele com Jesus. Simão Pedro fez um sinal a esse, para que perguntasse a quem Jesus se referia. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então Jesus pegou o pedaço de pão e, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. O que aconteceu aqui? Jesus está na ceia com os discípulos, e Jesus fala: alguém vai me trair, alguém vai me trair. E aí tinha alguém que estava pertinho de Jesus, João. E aí Pedro vê lá, e escuta Jesus falando isso, e Pedro faz um sinal para João: João, pergunta para ele quem é, pergunta para ele quem é que está falando. Por quê? Ninguém tinha coragem de perguntar, ninguém teve o posicionamento, a coragem de perguntar, mas alguém que estava perto, alguém que era amigo de Jesus, ele perguntou. Porque um amigo de Jesus, ele faz perguntas às vezes que ninguém tem coragem de perguntar. Um amigo de Jesus ouve respostas que muitas vezes ninguém está pronto para ouvir. E João estava. E ali ele pergunta e Jesus responde. E Jesus responde para ele. Um amigo de Jesus tem respostas que muitos não têm. Um amigo próximo a Jesus tem respostas que muitos de nós, aqui a multidão, não tem. Um amigo de Jesus tem revelações que a multidão não tem, que muitos dos 12 não tiveram. Um amigo de Jesus ouve a voz do Mestre, ouve o coração do seu Mestre. E nós vemos João, depois, Jesus crucificado. E quem está diante da cruz de Jesus? João, junto com Maria, a mãe de Jesus, e outras mulheres. E Jesus ali na cruz, ele vira para João e fala: João, eis aí a sua mãe, e mulher, eis aí o teu filho. João, cuida dela para mim, cuida da minha mãe para mim. A quem, irmãos, você confiaria, cuidar de alguém que você ama? Quem você confiaria? Um amigo, alguém que não fosse receber nada em troca para fazer aquele serviço, só um amigo. E foi isso que Jesus fez. Jesus confiou a João uma missão: cuidar da mãe dele. Só um amigo faz isso. Então, um amigo de Jesus é aquele que Jesus vai confiar grandes coisas, grandes missões, grandes responsabilidades. Um amigo de Jesus é aquele que Jesus sabe que ele pode contar com ele. Ele sabe: eu posso contar com você, João, para cuidar da minha mãe, porque você é meu amigo. Que Jesus pode confiar a você, querido? Que Jesus, olhando para você, ele pode falar assim: você é meu amigo, eu posso contar com você. Ele não precisa de você, mas ele sabe com quem ele pode contar. Ele pode contar com quem é amigo, com quem está próximo dele. E aí nós vemos em Apocalipse uma grande revelação, um grande momento da história. Jesus anunciando que voltaria, Jesus mostrando para alguém que ele voltaria e a forma com que seria. E ele revela isso para quem? Quem, gente? Na ilha de Patmos? João viu, João, na ilha de Patmos, o amigo de Jesus, é quem recebe talvez uma das maiores revelações sobre o fim dos tempos. João, porque as grandes revelações e os grandes segredos do coração de Jesus são para aqueles que são íntimos, são para os seus amigos, Então um amigo, ele vai priorizar o seu relacionamento com Jesus. Um amigo, ele vai priorizar.
Um amigo, ele não vai viver só de domingo a domingo, mas um amigo de Jesus vai viver um relacionamento constante com Ele. Não só nos domingos, não só às quintas-feiras na célula, não, mas dia após dia, sendo um amigo de Jesus, estando perto dEle, ouvindo os segredos do seu coração, ouvindo as revelações que Ele tem para trazer. É esse nível que o Senhor quer nos levar, de sermos amigos de Jesus, próximos de Jesus, ouvindo a voz de Jesus, conhecendo o seu coração, conhecendo os seus sentimentos mais profundos, conhecendo os desejos do coração de Jesus. Um amigo de Jesus, quando vai orar, ele não só pede, ele não fica pedindo. Um amigo de Jesus, ele pergunta para ele: Jesus, o que o Senhor quer que nós façamos hoje? Senhor Jesus, quais são os seus planos para hoje? Quais são os seus projetos para hoje, Jesus? Não fica tentando falar para ele o que ele deve fazer, mas se aproxima dele para entender qual é a sua vontade, qual é o seu desejo, Jesus. Qual é o seu desejo, Jesus? Então, um amigo, ele continua também usufruindo das bênçãos, ele continua servindo. Um amigo, ele continua buscando ensino, ele continua confiando em Jesus. Porém, a prioridade é estar com Jesus. A prioridade é se relacionar em intimidade com Jesus. A prioridade não são as bênçãos, a prioridade não é o serviço, a prioridade é estar com Jesus. Só uma coisa importa. Lembra lá de Marta e Maria? Marta estava desesperada lá, trabalhando, limpando a casa, e aí vira para Maria está lá aos pés de Jesus, adorando, buscando a Jesus, aos pés dele. E aí Marta vira assim: Jesus, fala para Maria vir me ajudar, estou fazendo tudo sozinha, trabalhando igual uma louca, e ela não me ajuda, ela está aí perdendo tempo aos seus pés. Isso é, né, na minha versão, tá? Aí Maria vira, e aí Jesus vira para ela e fala assim: Marta, só uma coisa importa. Por que você está tão preocupada com esse monte de coisa? Por que você está tão fadigada, com muito trabalho, Marta? Só uma coisa importa. Maria escolheu a melhor parte, e ela não vai ser tirada dela. A melhor parte é estar aos pés de Jesus, e isso não pode ser tirado. Porque a casa vai acabar. Ô Marta, o que Jesus estava falando? Né? Isso que a Maria está fazendo não vai ser tirado dela, mas a casa vai ser tirada, vai acabar, o dinheiro vai acabar, o carro vai acabar, a casa vai sujar de novo, as vasilhas vai sujar de novo. Mas Maria, só uma coisa importa: estar aos meus pés. Só uma coisa importa, querido. Só uma coisa importa. O resto é resto. Se você não estiver aos pés de Jesus, nada fará sentido. Se você não for um amigo de Jesus, nada mais fará sentido para você. O seu serviço, a obra que você fizer para Ele não fará sentido. Não fará sentido. A multidão, ela quer a visitação, mas o amigo quer a habitação de Jesus. A habitação. A habitação. Aí eu pergunto para você, querido, em que nível você está? Em que nível de relacionamento você está com Jesus? Talvez você só veio aqui hoje buscando uma palavra que trouxesse um conforto para o seu coração, um alívio, e glória a Deus por isso. Muitas vezes nós precisamos disso, claro, sim, mas não é só isso, não é apenas isso, existe mais, existe níveis mais profundos de relacionamento com Jesus, que está disponível a cada um de nós, por meio do seu Espírito, por meio do Espírito Santo de Deus. O chamado de Jesus para mim e para você hoje, é que sejamos amigos dele, amigos de Jesus, que saiamos da superficialidade, que não sejamos superficiais mais no nosso relacionamento, achando que isso é tudo. Não, querido,
essa vida cristã eu não quero. Essa vida cristã é muito chata. De ficar, vir na igreja todo domingo, ouve a palavra, vai embora, não acontece nada, volta no outro, aí eu espero o outro domingo para voltar, para ouvir um louvor, para cantar, para orar, para sentir um arrepiozinho, ouve sua palavra, vou para casa, e nada acontece. Chega disso. Essa vida cristã é muito chata, eu não quero essa vida. Eu quero mais. Eu quero ser um amigo de Jesus. Eu quero ouvir os segredos do coração de Deus. Eu quero ouvir aquilo que Ele tem para me falar sobre a minha casa, sobre a minha família. Eu quero ouvir aquilo que Ele tem para falar sobre o meu vizinho, sobre o meu colega de trabalho. Eu quero ouvir sobre aquilo que Ele tem para falar, sobre as transformações que Ele quer operar em mim, sobre o lugar que Ele quer que eu chegue, sobre quem eu preciso servir, quem eu preciso tocar por Ele. Eu quero sentir aquilo que está no coração de Jesus, o amor que Jesus sentiu por cada um de nós. Eu quero ouvir o seu coração. Eu não quero mais de domingo, não quero só isso, eu quero mais, porque eu sei que existe mais. Existe um lugar em Deus onde eu ouço a sua voz. Existe um lugar de Deus onde nós somos envolvidos pela sua presença. Existe um lugar em Deus que nós somos tocados por Ele. E é nesse lugar que eu quero estar. E é esse que é o convite do Senhor Jesus para você nessa noite. E eu te pergunto, em que nível você está? Em que nível você está? Multidão só quer bênção. Os 70 só venho para servir, só venho na igreja quando eu estou escalado para alguma coisa. Em que nível você está? Dos 12, que já decidiu abandonar tudo, mas existe mais. Existe muito mais. Existe muito mais. Em que nível você está? Você precisa avançar. Você precisa avançar em novos níveis de relacionamento com o Senhor. Coloque-se de pé. Vamos orar. E você que está aqui nessa noite, que está decidido a ser um amigo de Jesus. Você que essa palavra, ela gerou algo no seu coração e você se sentiu desafiado a ir mais longe no seu relacionamento com Deus, a dar um passo adiante nesse relacionamento. Eu quero te convidar para dar um passo à frente, literalmente, e vir aqui na frente como um ato de fé. Um ato declarando que você quer ser um amigo de Jesus, assumindo esse compromisso e dizendo: eu quero estar mais perto de Ti, Senhor. Eu estou cansado da minha vidinha medíocre de crente. Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais, Senhor. Ouvindo essa canção, dê um passo à frente. Assuma esse compromisso com o Senhor, dizendo: Senhor, eu quero ser o seu amigo. E eu quero estar mais perto de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Sabe, querido, qual que é o louco de tudo isso? É que Jesus, Ele não precisa de você. Sem você, Ele continua sendo Deus.
Sem você, Ele continua sendo o Senhor. Não muda nada. Mas mesmo assim, Ele veio morrer no nosso lugar, rasgar o véu, nos possibilitar um relacionamento íntimo com Ele, com o Espírito Santo. Quando Deus te criou, Deus, Ele não estava carente de amizade. Deus, Ele estava lá no céu. E você, antes da fundação do mundo, Jesus já tinha te planejado. E Ele nos criou e nos fez para nos relacionarmos com Ele. Não porque Ele estava carente, não porque Ele estava vazio, precisando de uma companhia, mas porque Ele estava tão cheio, tão cheio, tão cheio, que Ele precisava compartilhar com alguém. E Ele compartilhou conosco a sua imagem e a sua semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Jesus, Ele quer compartilhar conosco. Deus, Ele quer compartilhar conosco a sua imagem, a sua semelhança, o seu coração, a sua vida em nós, a sua vida. Assuma esse compromisso com o Senhor, querido, de ser esse amigo de Jesus, de ser esse amigo de Deus. Mude de nível, suba de nível. Chega desse nível medíocre de cristão. Ele tem mais para você. Ele tem lugares secretos que você ainda não conhece, que você ainda não chegou. Sua presença, neste lugar que eu quero estar, Senhor, neste lugar aos teus pés. As mangas maiores que meus braços, correr pela casa ao teu encontro e me abandonar no seu abraço. Eu quero te abraçar.
presença me traz alegria. Quero ficar contigo. Eu quero ser teu amigo. Eu quero comer no seu prato, calçar os meus pés nos seus sapatos e arrastar. Lá, 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 lá. E arrastar. Lá, 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 lá. Aleluia. Senhor, obrigado, Jesus, pela sua palavra, Senhor. Obrigado pelo convite do Senhor nessa noite. Obrigado porque o Senhor não desistiu de nós. E o Senhor nos convida para mais perto. Obrigado por esse convite, Senhor. E eu digo sim e amém, Pai, para esse convite. Eu quero ser o teu amigo, Jesus. Nós queremos, Senhor, estar perto de Ti. Senhor, eu não vim atrás de bênção, eu não vim, Senhor. Eu quero o Senhor. Tu és aquilo que realmente importa, Jesus. A Tua presença é aquilo que realmente importa, Jesus. Tudo nesse mundo, Senhor, vai perecer. Tudo nesse mundo está entesourado para o fogo, Senhor. Jesus, mas o Senhor é eterno, a Sua presença é eterna, a Tua presença não tem fim, Senhor. Eu quero estar contigo, quero, Senhor, estar perto de Ti, ouvir o Teu coração, ouvir os Teus segredos, Jesus, ouvir a Tua voz falar comigo, no meu dia a dia, Senhor, ouvir a Tua voz sussurrando em meus ouvidos. Eu digo sim, Pai, para o Teu convite, para chegar mais perto, para subir o monte, Senhor, e ir mais alto, ainda que custe o que custar, Senhor. Eu subirei, Senhor, eu subirei, ainda que custe a minha vida, o meu tempo, Senhor, eu estarei mais alto, eu subirei mais alto, Senhor. Eu não quero mais a vida medíocre. Eu quero estar em lugares altos contigo, Senhor. Contigo, Senhor. Onde o medo não me domina. Oh Deus, onde o entretenimento desse mundo não me atrai. Onde as paixões desse mundo não me atraem, Senhor. Onde só a Tua graça me basta. Onde só a Tua presença me alimenta, Senhor. Eu quero estar nesse lugar, Jesus. Nos ajuda, Senhor, a chegar nesse lugar de intimidade contigo. Espírito Santo, guia-nos para esse lugar de intimidade com o Senhor, de plena comunhão contigo, Pai. Um lugar de amizade, de relacionamento verdadeiro com o Senhor. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Você pode dar um aplauso ao Senhor.